Olá, pessoal. Terceiro e último tipo de inequações logarítmicas. A gente tem aqui o caso que a gente vai precisar de uma substituição de variável, tá? Então, essas questões demandam um pouco mais de trabalho. Para começar, antes de me esquecer, vamos olhar para tudo isso aqui. A gente tem x aqui. Ou seja, aqui no cantinho, eu já vou fazer a condição de existência, que é bem tranquila. O x tem que ser maior que zero, tá? Então, o x tem que ser positivo. A gente vai fazer um montão de contas. A gente não pode esquecer que o x tem que ser positivo. Está separado aqui. Bem, assim como o terceiro tipo de equações logarítmicas, a gente tinha esse caso aqui desse 2 especial, né? Que está aqui no meio, né? Da palavra log com logaritmando. E isso aqui nada mais é do que a forma mais usual de escrever isso aqui, ó. Log de x na base 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então isso aqui é um expoente, tá? Elevado ao quadrado. Vamos repetir o restante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que fazer uma substituição, né, gente? Olha, a gente tem log de x na base 3 aqui. A gente tem log de x na base 3 aqui também. Então, a gente faz uma mudança de variável. A gente chama isso aqui por uma outra letra e resolve, tá bom? Então, vamos chamar log de x na base 3, vamos chamar de y. A gente sempre faz y, eu vou colocar t então aqui dessa vez. Vamos chamar t de log de x na base 3, tá bom? Então, onde aparecer log de x na base 3, a gente coloca t, só para ficar diferente. Então, fica t ao quadrado menos 3 multiplicado por t, tá bom? Esse 2 eu vou jogar para cá direto, vai ficar menos 2. Por que eu fiz isso, né? Porque agora a gente tem o quê? Uma inequação, tá? Uma inequação do segundo grau, algo maior do que zero. O que a gente faz quando tem uma inequação? A gente pega e resolve a equação correspondente, ou seja, a gente pega aqui, coloca igual a zero, então t ao quadrado menos 3t menos 2, a gente iguala a zero, resolve, acha os valores de t, para depois esboçar aqui um rascunho aqui de um gráfico, né? Para poder fazer o estudo do sinal. Então, a gente tem igual a zero. Vou resolver para o soma e produto, tá, gente? Então, soma e produto. A gente tem aqui, ó, o A1, ok? Então, a soma é o oposto desse aqui, que é 3, e o produto é exatamente esse aqui, tá bom? Então, a gente tem essa situação. Que números somados dão 3 e multiplicados dão menos 2? Que número... Isso. Gente, olha o que aconteceu aqui. Eu errei. Vamos voltar. Aqui, ó, era menos 2. Eu do nada coloquei 2. Desculpa, gente. Então aqui, ó, vem para cá, fica mais 2. Mais 2. Ah, ainda bem que eu vi a tempo. Eu estava achando estranho isso. Mais 2. Então aqui é mais 2, tá? Então, que números somados dão 3 e multiplicados dão 2? Que números são esses? 1 e 2. 1 e 2. Vê se não é. Se eu pegar 1, somar com 2 dá 3. Se eu pegar 1, multiplicar por 2 dá 2. Então, as respostas de t, 1 e 2. t igual a 1 ou t igual a 2. Tá bom? t igual a 1 ou t igual a 2. E aí, o que a gente faz agora? Pessoal, a gente precisa... Vou continuar aqui ainda.
a gente precisa voltar para a nossa inequação. A gente está querendo resolver a inequação, tá? Não a equação. A gente resolve a equação para achar as raízes, para a gente poder fazer aqui aquele esqueminha, né? Que eu vou fazer aqui agora, de estudo de sinal, que é o seguinte. A gente tem aqui uma reta. Não gosto de fazer assim sem a régua, porque fica zoadão. Tá, pessoal? Desculpem aqui, ó. Podia ter feito com a régua, para ficar mais decente. A gente fez isso para quê, pessoal? A gente tem aqui, ó, uma reta aqui e tal. A reta aqui tem o 0, o 1. A gente tem o 1 e o 2. A gente sabe que 1, né, vem aqui, depois o 2 vem aqui, depois em algum outro lugar, tal. Numa reta X qualquer tem o 1 e o 2. Como a gente tem uma parábola, né, o t aqui é positivo, a gente sabe que essa parábola ela tem concavidade para cima, abertura para cima. Então, a gente vai ter um gráfico passando em 1 e 2, tá? Como ele vai ser perfeitamente é outro caso, tá? Eu só estou fazendo aqui um esboço. A parábola ela vai ficar com a abertura para cima, porque o nosso t, aqui ó, temos um 1 escondido aqui, o nosso a é positivo, tá? E as raízes são 1 e 2, então o nosso gráfico, a nossa parábola vai passar pelo ponto 1 e pelo ponto 2, t igual a 1, t igual a 2. Estou colocando x aqui, gente, desculpa, que x é o t, né? A gente aqui está na variável t, tá? Então t igual a 1, t igual a 2. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque agora a gente vai olhar, finalmente vai olhar. Ele quer que seja maior que 0. Então, para ser maior que 0, tem que estar do t para cima, maior que 0, tá? Porque a galera que está aqui, ó, entre 1 e 2, essa galera aqui toda é menor do que 0. Então, para ser maior que 0, tem que ser o quê? Ou tá para o lado de cá, ou tá para o lado de cá, tá? Ou seja, ou pega esses números aqui, ó, acima de 2, ou pega esses números aqui, ó, abaixo de 1, tá bom? Qualquer t maior do que 2, a gente vai ter um número positivo aqui em cima. Qualquer t menor do que 1, a gente vai ter, né, positivo também. Então, no final das contas, a gente precisa o quê? A gente precisa que o t seja maior que 2 e que o t seja menor do que 1. T tem que ser maior do que 2 ou o t tem que ser menor do que 1, tá? Então, temos aqui, essas são as respostas da inequação, tá? Então, retomando, a gente chegou aqui numa inequação. A gente resolve a equação, acha as raízes. Acha essas raízes para colocar aqui e ter uma ideia de como é que é a parábola. A parábola tem a concavidade para cima, abertura para cima, porque o A aqui é positivo. Então, a gente quer que a nossa inequação seja positiva. Então, para ser positivo, essa parábola aqui ela só vai ter valores positivos se o t for maior do que 2 ou se o t for menor do que 1. Para a gente finalizar, a gente agora tem que voltar para a nossa equação original, tá bom? Então, a gente precisa pegar, como o nosso t é igual a log de x na base 3, a gente precisa pegar o t, que é igual a isso, tem que ser menor do que 1, tá? Então, t tem que ser menor do que 1. Se o t tem que ser menor do que 1, o t tem que ser menor do que 1, significa que o t é igual a isso. Significa que o log de x na base 3 tem que ser menor do que 1, porque t é isso aqui, ó. Isso é isso, então mantém a igualdade. Mas o t também pode ser maior do que 2. Se o t é maior do que 2, vou até colocar mais para baixo. Se o t é maior do que 2, significa que log de x na base 3, que é o t, também tem que ser maior do que 2.
log de x na base 3 tem que ser maior do que 2, tá? Eu só substituí o t por isso aqui. Vamos resolver essas duas inequações logarítmicas e a gente finaliza a questão, tá? Então, aqui a gente tem... Vou até separar, tá? Quanta conta. Vou separar aqui. Resolvendo essa inequação logarítmica, a base é positiva, a base é maior do que 1. O que a gente faz? Empurra isso para cima e mantém a desigualdade aqui, tá? Porque o 3 é positivo, então ficou igual. 3 elevado a 1 dá 3. Pronto, x é menor do que 3. Já achamos uma resposta. O outro, pega esse 3 aqui, empurra ele para cima e mantém a desigualdade, tá bom, gente? Então, x, 3 vezes 3 dá 9. E a gente finalmente já pode dar nossa resposta. X é menor que 3 e x é maior do que 9. Tá? Tá certo? Tá certo, Roberto? É positivo, x é maior que 2, x é menor do que 1, tá? Então, x é maior do que 9, x é menor do que 3. Então, tá certinho. Só conferindo aqui, olhando para os valores. T é maior do que 2, tá? Então, log de x na base 3 é maior do que 2, x é maior do que 9, tá certo? E aqui também, x é menor do que 3. Então a gente precisa juntar aqui as três condições, ó. X tem que ser maior que 0, x tem que ser menor que 3 e x tem que ser maior do que 9, tá bom? Então, juntando tudo, né, a gente precisa ter resposta final. X é maior do que 9 ou x é menor do que 3 ou x é maior do que 0. Se x é maior que 0, então 0 é menor do que x. E aí fica essa resposta aqui, ó. X maior que 9, x menor que 3 e x ainda maior que 0, que 0 é menor do que x. Tá bom? Então, isso tudo aqui é resposta, tá, pessoal? Pronto, finalizamos. Até a próxima.